E todos começam chamando o doutor Vitor de Carvalho, o psicólogo, professor da Associação de Vargas, que está falando sobre as relações entre o sociológico, o conhecimento do trabalho e a saúde mental. Doutor Vitor, por favor. O doutor Euclides José Miguel Mendonça, que é o nosso mediador. Olá, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Ainda vou te dar uma palestra pegar o passarinho. Se quiser ficar, o tema aqui é a relação entre o exame psicológico do reconhecimento do trabalho. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá. Tem uma tendência a começar a gritar quando estou falando, usando a medida certa. Bom, eu sou o Vitor, eu sou psicólogo, psicanalista, eu tenho consultório, eu sou doutor em psicologia pela USP, mas eu tenho mestrado em filosofia pela Unicamp e estou dando aula na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, há 7 anos, né? E eu divido sala lá com o meu querido amigo, o Dr. Jorge Bolsinhas, que eu queria agradecer por ter me convidado, né? Eu acho que isso é uma excelente oportunidade aqui para poder falar um pouco da minha pesquisa. E na área de ética, a gente tem trabalhado assuntos relacionados sempre intimamente com o trabalho, mas o carro-chefe da minha pesquisa é mesmo a saúde mental por meio de uma investigação da psicologia. Né? E como, assim, acadêmico e pesquisador, uma das coisas que a gente se preocupa muito, se dedica muito, é fazer um diagnóstico do que vem acontecendo hoje no mundo do trabalho, né, e que está se destacando em evidência. E, curiosamente, na psicologia do trabalho, uma das coisas que mais se destaca é o sentimento de medo. Né? Hoje a gente fala muito em medo nas situações de trabalho. E eu acho que vocês devem concordar comigo
isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente está falando de assuntos relacionados a medo. E quando eu digo medo, ele está aí por trás, ou fundamentando, boa parte dessas psicopatologias, esses transtornos mentais que a gente foi conversando aqui ao longo do dia, né? Então, seja a síndrome de burnout, aí os números, né? Eu, aliás, queria até parabenizar a doutora Luciana, que a palestra dela anterior a mim, maravilhosa. Eu também sou um estudante do DEJURO, da Psicodinâmica do Trabalho, né? E é verdade, o número do burnout, o diagnóstico do burnout é uma coisa muito complicada, você vai encontrar diversos indicadores ao redor do mundo, né? No Brasil falam aí de 30% dele vai ter burnout, a verdade é que a gente não sabe, e a verdade é mesmo que ele pode ser considerado um conceito guarda-chuva, esses conceitos que vão abraçar tudo, mas acabam não falando muito especificamente o que deveria falar, mas é uma realidade, como a doutora Luciana falou, e que está crescendo, né? Então o medo está ali presente, mas o medo ele está presente também na outra epidemia, pandemia absurda que a gente vê no mundo, que vem dos dados da OMS, que nós temos aí cerca de 500 milhão de pessoas diagnosticadas com depressão e ansiedade. Então, essas são as pessoas que foram diagnosticadas. Acho que a literatura aponta que o número de fato das pessoas que estão sofrendo de depressão e ansiedade é muito maior, né? A gente não saberia mensurar, mas por trás disso tudo vem uma denúncia assim, do que está acontecendo na organização do trabalho, nas instituições, e que de fato a gente está tendo que lidar com esse sentimento de medo por caminhos diferentes. E o medo, pessoal, quando a gente entra dentro da psicologia, da psicanálise, a gente começa a aprender que ele é um sentimento muito complexo, né? Se você pensar o medo a partir, assim, do campo biológico ou do medo do ponto de vista físico, ele tem sempre uma relação com algum tipo de ameaça, né? E o corpo se manifestando para lidar com essa ameaça. Então, campo biológico, quando um animal humano está com medo, ele vai disparar lá mecanismos do quê? De luta e fuga, né? E aí vai se defender do leão ou o que for na selva que estiver ameaçando da forma que conseguir. Agora, o corpo e a alma estão no mesmo eixo. E o medo, como ele se manifesta na nossa psicologia, é muito diferente, né? Começar pelo fato de que a gente sente medo quando o leãozinho não está presente, né? O medo humano ele pode aparecer antes de dormir, naquele momento que você está fazendo uma revisão do seu dia, das bobagens que você falou, daquilo que não deveria ter feito, daquilo que você fez, e aquele medo acaba atrapalhando uma noite de sono, e aí começa uma cadeia de eventos que lá no final ela certamente vai impactar o que a gente está chamando de saúde mental, né? E o medo, ele está aí. E é muito curioso a gente pensar que, né, essa é uma pergunta, inclusive, colocada pelo Benjur, que é o seguinte, se a gente está tendo tanto progresso, se as coisas estão acontecendo de maneira tão sofisticada, não só na tecnologia, mas nas teorias diversas, no direito, né, nós temos, assim, todos os tipos de intervenções, de gestão, tornando-nos cada vez mais atualizados, sofisticados, por que o progresso está indo na contramão da intensificação do medo ou de todas esses transtornos mentais na situação de trabalho? Por que está tendo uma inversão? Essa é uma coisa assim que preocupa muito os sociólogos, os psicólogos, é muito difícil de responder, mas que eu gostaria de começar falando um pouco, contextualizando um pouco, não sei se dá para ver aqui, eu fiz uma mini organização das coisas aqui nos meus slides, um pouco o momento que a gente está vivendo, né? E nós estamos assim no epicentro de uma revolução, uma verdadeira revolução, que é uma revolução no modo que nós trabalhamos, né? Então, não sei se todo mundo sabe disso, mas a gente está aqui dentro do que nós chamamos de a quarta revolução industrial, né? A primeira revolução, ela aconteceu uns 300 anos atrás, ela veio acompanhada da tecnologia, né? Então,
Imagine você, estão acabando lá com a Idade Média, está chegando agora a mecanização da indústria, está chegando o motor a vapor, e aí o tipo de trabalho está modificando, a gente está terminando um trabalho que era predominantemente de artesão para um trabalho que agora não mais, né? O trabalho agrícola também era muito mais predominante, vai mudar. A gente está vivendo uma primeira revolução, não vai demorar muito para que chegue uma segunda revolução. Essa segunda revolução também vai impactar o jeito que nós organizamos o trabalho, né? Se a primeira a gente está terminando com o trabalho de artesão, na segunda o que acontece? Chega a eletricidade, a indústria já está aparecendo em quase todo o mundo, né? E nós vamos ter agora a produção em massa. Tudo bem. A terceira revolução industrial, que vai ter um impacto no trabalho, ela vai acontecer mais ou menos na metade do século passado, e ela vai acontecer por quê? Chega a digitalização, chega o computador, né? Então, veja, sempre esse lance, essa parceria, tecnologia, mudanças nas organizações do trabalho, impactos na saúde mental das pessoas. A terceira revolução com o computador, ela é profundamente poderosa. Porque agora, como todos nós sabemos, a gente viveu nela, na construção da terceira revolução, que foi, né, o computador chegando em todos os tipos de trabalho, né? E ela vai trazer uma palavra que é muito, muito fundamental para a gente entender o que é saúde mental, que é a palavra flexibilidade, né? Então, mais ou menos a partir dos anos 70, essa ideia de flexibilidade começa a virar um atributo necessário para toda pessoa que está entrando na força de trabalho. Você tem que ser flexível. Isso tem vários sentidos, né? Tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Richard Sennett. Ele fala assim, do ponto de vista da etimologia da palavra flexibilidade, você encontra lá mais ou menos no século XV, a palavra denotando o quanto um galho de uma árvore consegue se curvar antes de quebrar, né? Isso quer ser flexível. Mas nessa terceira revolução, ela chega para nós de maneira diferente. O que é ser flexível? É se adaptar. É você conseguir falar o número de línguas que o mercado de trabalho existe, é você ter o número de qualificações que o mercado de trabalho existe, e é você ter uma disposição para mudar os arranjos familiares e os arranjos de onde você vive, inclusive, né? A partir dos anos 70, o tipo de trabalho que a gente tem, você tem que estar disposto a mudar de país, se for o caso, em nome do trabalho. Tá? Quando vira o século, agora que vira o milênio, a gente entra nessa quarta revolução industrial, e ela vem, é claro, com a chegada aí de uma convergência de novas tecnologias, e nós estamos falando aqui de coisas que a gente está conseguindo experimentar agora em primeira fileira, né? Sobretudo, o quê? A inteligência artificial. Acho que quem não ficou agora espantado com a chegada do ChatGPT, né? Mas é claro que nós sabemos que o ChatGPT é só um pinguinho do que está chegando, né? Então, ou seja, a gente está começando a conhecer a quarta revolução industrial, nós não sabemos para onde ela está indo, e aí a gente está escutando agora prognósticos dos mais diversos. Tem gente falando, tem engenheiro do Google dizendo que a máquina já se tornou consciente e que é uma questão de tempo para que ela elimine o trabalho humano por completo. Eu acho isso uma posição profundamente alarmista, mas enfim, o cara estava lá na criação, a gente precisa escutá-lo, né? Assim como tem gente mais otimista que diz assim, bom, a inteligência está chegando, a quarta revolução industrial vai acontecer, é irreversível esse processo, portanto, alguém vai estar trabalhando, é a máquina. Então, vocês já escutaram essa conversa, o que vai restar aos humanos é o quê? Distribuir renda, a gente vai ter que fazer uma renda mínima universal. Eu olho isso com bastante ceticismo, porque alguém vai distribuir a renda, alguém vai deter a renda, e vai ser profundamente problemático, mas pelo menos essa visão não é tão alarmista, a humanidade continua, né? O fato é que ela chegou. E ela chegou já dando sinais, os significados, sinalizando os seus impactos na saúde mental. E o que eu queria falar com vocês, né, agora rapidamente, é um pouco o que dá para a gente esperar.
que esperar da saúde mental, de fato, a partir da quarta revolução industrial, que está aí ameaçando o emprego de todos nós, né? Professores, psicólogos, agora já tem aparentemente aplicativos substituindo o analista, o terapeuta, mas também tem braços de grandes corporações que já estão substituindo a figura dos juízes, ou tentando lá nos Estados Unidos, uma série de coisas que eu acho que vocês já escutaram falar a respeito. E aí vem essa dúvida, né? O que a gente pode esperar do ponto de vista da saúde mental na quarta revolução industrial? Eu queria dizer que, nós não sabemos. Essa eu acho que é uma grande verdade. A gente vive tentando aí dar respostas antes da hora. Isso é muito errado, né? Acho que pesquisa, assim, tem que estar sempre pronta para ir lançando hipóteses, mas não tem um prognóstico cabal, definitivo. Só que, se a gente olha agora para essas duas primeiras décadas de quarta revolução industrial, como se fosse uma espécie de um trailer do que vai acontecer, não é muito animador. Nós temos alguns problemas que estão sendo herdados da terceira revolução, né? Quando chega a digitalização e a ideia de flexibilização, e estão se intensificando de maneira muito rápida. Então, é o tema aqui, né, do seminário de hoje, mas se a gente pudesse resumir em duas palavras o que esperar em relação à saúde mental na quarta revolução industrial, eu diria que é problemas relacionados a excesso de trabalho e relações pessoais. Ou seja, problemas que nós conhecemos. Eles estão se intensificando numa escala muito maior do que na terceira revolução industrial, e por isso começa a se tornar um assunto da ordem do dia, e a gente sim precisa começar a fazer eventos e eventos para tentar entender o que significa em relação à saúde mental, né? Mas aí que vem o drama. O que são respostas que a gente pode pensar como estruturadas? O que são respostas que eu não estou pensando apenas na situação de problemas de saúde mental e estou conseguindo fazer uma espécie de uma transformação que vai na contramão dessa identificação desses dois problemas aqui. Quando a gente olha a literatura hoje na psicologia do trabalho, como as pessoas na área de gestão estão tentando resolver esse problema, tem respostas que estão sendo assim, estão se tornando muito populares. Eu não sei se vocês conhecem a pesquisa que o Google fez para tentar identificar por que as melhores equipes do Google eram as melhores equipes do Google. O Google estava lá curioso para saber por que no mundo tinham essas equipes aqui que estavam assim performando de maneira muito melhor. Então, o que ele fez? Ele chamou lá uma equipe de psicólogos de Harvard, né? E falou, vai lá, estude 200 times, 200 equipes do Google mundo afora e fale para mim quais são os atributos que essas equipes apresentam. Vocês têm ideia que foi, de longe, o atributo mais marcante nessas equipes? O que tinha nas melhores equipes da empresa Google que faziam dessas equipes as melhores equipes? Amizade. Como? Amizade. Tem a ver com... Mas não é bem isso. Deveria ser, mas não é bem isso. O Google encontra esses 5 fatores aqui como os principais, né? Então, veja, impacto, né? O significado, assim, as consequências do trabalho dessas equipes importam muito. O sentido, e daí, né, muito mais alinhado com a sua resposta. A estrutura e clareza das tarefas. Se você sabe o que você está fazendo no ambiente de trabalho. O segundo é a confiabilidade, e aí tem a ver com amizades, com confiança e tudo mais. Mas o Google descobriu que o primeiro elemento, de longe, mais importante, era um negócio que eles chamaram de segurança psicológica, né? Psychological safety. E aí o termo foi cunhado por essa psicóloga aqui, a Amy Edmondson, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, mas ela escutou a mensagem e levou adiante e falou, bom, a gente precisa então decifrar o que é segurança psicológica. Veja, o Google não está preocupado em identificar problemas de saúde mental, pelo contrário, está querendo saber por que as melhores equipes
estão trabalhando da melhor maneira possível, né? Identificaram segurança psicológica, agora eu quero saber o que ela é. O que é ter segurança psicológica no ambiente de trabalho? O que é se sentir seguro? A professora Amy escreveu um livro lá, chama The Fearless Organization, depois acho que vale a pena a leitura, né? E ela vai descrevendo para mais ver o que é, vai dizer que tem a ver com a liderança, sempre vai ter a ver com os superiores ou quem está organizando o trabalho, mas acima de tudo, o componente essencial de sentir segurança no trabalho é você ter a possibilidade de ser honesto, de falar a verdade e não ter medo ou sentir inibições de falar na hora que você precisa falar, né? É se sentir bem junto com as pessoas, para quê? Para que você consiga também errar, né? O erro começou a se tornar, de fato, um problema muito sério dentro do ambiente de trabalho. A gente fica tentando esconder os erros a todo momento debaixo do tapete. E aquelas pessoas que conseguem estar dentro de um grupo e se sentir confortável para falar, elas conseguem evitar o erro. Então, a professora Amy falou, olha, se o seu grupo de trabalho tem segurança psicológica, você consegue evitar fracassos. Isso é muito bom para qualquer escritório, qualquer ambiente de trabalho, né? A segunda coisa que ela descobriu é, esses ambientes que têm alta segurança psicológica, eles inovam mais, eles criam mais, eles não ficam pensando dentro da caixinha, eles conseguem jogar ideias bobas, a mente quase que regride lá para um estado infantil, como era quando a gente fazia brincadeiras, né, quando criança. Portanto, você vai criar mais, o ambiente vai ficar mais descontraído e as coisas vão entrar no eixo, né? Ela define assim, ó, segurança psicológica: a crença de que um membro de uma equipe não será punido ou humilhado por expor ideias, dúvidas, preocupações ou erros, e que a equipe está segura para assumir riscos interpessoais em um ambiente que permite que as pessoas sejam francas, né? Então é mais ou menos o clima que o Dr. Fernando fez agora há pouco aqui na palestra, as pessoas falando, se sentindo bem, né? E conseguindo, de alguma forma, colocar os medos que a gente estava falando agora há pouco de lado. Está aí uma solução, de acordo com os psicólogos de Harvard. E eu lanço a pergunta: será que é isso? Será que a gente deveria, então, repensar todo o jeito que a gente organiza o trabalho, mundo afora, privilegiar a segurança psicológica e, além disso, minha pergunta é, será que é essa? É possível fabricar segurança psicológica? Os humanos conseguem, dentro do ambiente de trabalho, fabricar segurança psicológica? A minha resposta é que não. Segurança psicológica, ela não pode ser apenas um atributo da relação das pessoas na distribuição de tarefas entre superiores e subordinados. Infelizmente, não acontece dessa maneira. A minha leitura é, se a gente focar nisso, o que a gente está convidando é que as pessoas façam um outro tipo de medo, que é o medo de não ser honesto o suficiente. Começar a criar uma espécie de persona no ambiente de trabalho e, confie em mim, isso pode ser muito mais danoso para a saúde mental quando você cria um personagem lá na empresa, no escritório, onde for, que não condiz com quem você é, né? Então, o que a gente faz, né? A minha visão é que tentativas dessa forma, entre outras, várias outras que eu poderia nomear, mas principalmente essa, porque essa acho que está muito na literatura, os artigos agora estão sendo muito publicados em torno de segurança psicológica, é pensar o seguinte, né? A gente acabou de viver uma pandemia, e aí a gente viu, assim, muito próximo de nós o que é lidar com uma pandemia, né? E não me entenda mal, eu sou completamente a favor das máscaras, eu sempre fui. Mas as máscaras em si teriam resolvido a nossa pandemia de Covid-19? Só as máscaras? Hoje nós sabemos que não, né? Mas elas eram importantes?
Sim, profundamente. Dados e dados foram, né, colocados na nossa cara para mostrar que a gente precisava de máscara, né? Só que o que de fato mudou o jogo na pandemia? Foi a tal da vacina, né? Foi uma galera que foi lá estudar a molécula, conseguir fazer o nosso sistema de defesa se modificar, e daí assim a gente conseguiu ver uma transformação na nossa pandemia do Covid. Quando a gente volta aqui para o assunto da saúde mental, do trabalho, da quarta revolução industrial, eu gostaria de colocar que a gente tem uma situação similar. Resoluções como essa aqui, da Google, que é psicologia, segurança psicológica, dentre tantas outras, elas são profundamente importantes e sim, a gente precisa ficar atentos a elas. Mas elas não mudam a estrutura. O que muda a estrutura? Eu vou terminar lançando aqui, né, o que na minha pesquisa, ou que eu tenho lido, que eu realmente acredito que é o caminho. Primeiro, eu vou dizer que eu não tenho a resposta. Se eu tivesse, já, enfim, voltaria muito rico, já teria publicado muita coisa a respeito, né? Mas nós sabemos que saúde mental no ser humano, e essa é uma frase que eu empresto lá do Christophe Dejour, ela é protegida pela nossa identidade. Ele diz assim, a identidade é a armadura da saúde mental. As pessoas não se doam ao trabalho do jeito que se doam, até o sacrifício de desmaiar no burnout ou qualquer outro tipo de patologia dessa maneira, à toa. O ser humano não é um ser bobinho, né? Nós estamos procurando algo em troca. O que é esse algo em troca que a gente está procurando psicologicamente falando? É um reconhecimento, sim, chegar lá, mas é um sentido de si, né? É uma organização para si, né? É a mesma coisa que uma pessoa encontra, vamos pensar um exemplo, quando ela sai, né, lá longe, assim, lugares distantes de São Paulo, enfrenta 4 horas de transporte público terrível, amassada pra caramba, chega no emprego, sofre todos os tipos de assédios e violências, etc. 4 horas para voltar para casa. E aí, no final de semana, na igreja, no culto, alguém chama um parabéns, canta um parabéns e dá um baita valor para aquela pessoa naquela semana. O que vale mais para a pessoa? Se doar à religião ou se doar ao ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, criada. No ambiente da igreja, profundamente reconhecida, né? É isso que eu gostaria de apontar como se fosse o caminho estrutural. Nós precisamos pensar o trabalho de maneira diferente em termos de como nós reconhecemos as pessoas trabalhando. E reconhecimento, pessoal, na psicologia, nós sabemos que ele funciona de 2 maneiras. Tem um reconhecimento que eu chamo de reconhecimento de utilidade, tá? Então é tudo aquilo que mensura o seu trabalho, é o valor do seu salário, é o número de metas que você tem que atingir no escritório, é o bônus que você vai ganhar, uma série de elementos que vão se tornando tangíveis para saber que você foi do ponto A ao ponto B dentro do seu trabalho. Nós somos viciados nesse jeito de reconhecer pessoas e achamos que esta é a única maneira. E não é. Tá? A questão que eu queria levantar é que na quarta revolução industrial, com toda essa tecnologia, isso vai se tornar um problema muito mais sério, né? O Uber está sendo um paradigma, uma amostra de como vai ser o reconhecimento do futuro. Você sai do Uber, você faz ali 0 a 5 estrelas, faz ou não um comentário, você nunca mais vê a pessoa na sua vida, e aquilo fica uma espécie de convite para que no momento dentro do Uber todo mundo esteja performando, né? Reconhecimento de utilidade é absolutamente necessário para a criação da identidade, mas ele não é o único. Existe uma outra forma que nós chamamos de reconhecimento real. Ele é muito mais horizontal do que vertical dentro de uma situação de trabalho, e ele está nas pequenas coisas. Ele está na possibilidade de sim as pessoas serem honestas, mas de que os pares consigam evidenciar a originalidade das resoluções de problemas. A gente precisa começar cada vez mais a olhar a importância do reconhecimento real,
também conhecido como reconhecimento estético, e dar espaço no ambiente de trabalho para que ele seja nutrido e cultivado. Eu vou terminar por aqui e eu agradeço muito a vocês pela atenção. Com a palavra, o doutor Eurico. Boa tarde, muito obrigado à associação pelo convite, ao presidente Afonso Pacileu, sempre prestigiando, isso nos honra muito, a galeraria, a satisfação, estava da sua excelência, doutor Vitor, esse assunto é super instigante e é só ser convidado para participar dessa mesa, eu pensei, será que eu vou fazer lá? Na verdade, eu não tinha ideia nem do que eu ia ouvir aqui. E confesso que saí daqui pressionado a ler mais. Para estar aqui, eu fui ler alguns textos, conhecer um pouquinho de Edu, ver o que ele pensava sobre outros aspectos. Não sei se eu entendi alguma coisa ou se eu entendi errado um pouco que li, mas me parece, isso é o que eu gostaria de me esclarecer, que esse reconhecimento, que o título da nossa palestra hoje nos traz, não seria apenas um reconhecimento hierárquico, um elogio do chefe, muitas vezes mascarado numa obrigação profissional de ter que elogiar para criar um falso ambiente saudável, né? Até porque é muito nítido quando o reconhecimento ele tem aquele ingrediente de um pouquinho, talvez muito, da gratidão, que é autêntico, que não é só de baixo para cima, mas que tem muito salutar quando é de cima para baixo, sem aquela força do trabalho, sem aquela dedicação, muitas vezes, de nossos assistentes, de nossos colegas mais jovens, de nossos estagiários. Talvez a gente não consiga, falando aí da nossa função, consiga realizar aquele trabalho, aquela defesa, com aquela excelência que se busca. Então, eu acho que é importante, lógico, esse reconhecimento, mas dentro do trabalho do Edu, eu vi que ele fala também do auto-reconhecimento, de você se sentir inserido na sua atividade. Né? E eu, na memória, fiquei imaginando essa gama gigantesca da base, né? Em que as pessoas realizam atividades que normalmente ninguém gostaria de realizar e verifique que muitas vezes alguns conseguem ter o prazer praticar aquela atividade porque reconhecem que ela tem uma função social, ela atende uma coletividade, ainda que seja coletar lixo. Né? Então se nota, às vezes, um lixeiro que é feliz, não tem, e ele até pode ter a oportunidade de ser outra coisa, mas ele quer ser lixeiro, enquanto o outro apenas é o que ele sobrou fazer, e ele é infeliz, e ele não se sente aqui inserido. Eu acredito que esse terá muito mais chance de sofrer uma doença, um sofrimento do trabalho, né? E isso, em alguns textos, que o trabalho é um tipo de sofrimento. Né? Nunca tinha passado isso pela minha cabeça. E, além disso, o reconhecimento dos seus pares, né? O reconhecimento da admiração que você pode causar ao seu par, ao seu colega, ao seu judiciário, ao juízo, né? O juiz, o marcador, que se destaca pelos seus estudos e que é admirado pelos seus pares. Não é incomum um colega sair do seu gabinete para ouvir uma opinião, um colega ao lado, pela admiração que ele consegue dividir sua cultura, seus estudos com os colegas. Então, é isso que eu penso. Esse reconhecimento é essencial, é primordial, esse conhecimento, esse reconhecimento coletivo para que se desenvolva um ambiente saudável. Muitíssimo obrigado pela pergunta. Aliás, excelente pergunta, porque realmente ela assim, mais simples, né? Responder uma pergunta tão
como essa, mas assim, sem rodeios, a resposta é sim. É absolutamente necessário o reconhecimento coletivo e seja qual for a profissão, o ser humano ele está sempre se defendendo de situações de sofrimento dentro do trabalho. Então, seja um desembargador, seja uma pessoa trabalhando como lixeiro, está se juntando para dar algum tipo de contorno defensivo para tornar aquilo minimamente, digamos, possível, né? É até curioso que durante a pandemia, um dos casos dessas defesas, elas acontecem muito internamente quando ela não vem de fora. Então, teve um caso de lixeiros, eu não me lembro de que país foi, mas eles começaram a mudar a narrativa durante a pandemia da ideia de que eles teriam que sair das ruas. Eles não podiam ficar em casa, não tem, né? Quarentena para várias categorias de trabalho. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a transformar as razões e começaram a fazer como se fosse um campo de guerra. Estavam cantando ali. E é claro que isso não vai resolver o perigo, o desafio de que é sair para a rua, mas de alguma forma estava conseguindo vinculação entre as pessoas ali envolvidas nessa situação perigosa, né? Então, o que eu diria é, não há trabalho com saúde mental sem reconhecimento. Se não tiver reconhecimento, o que a gente pode esperar é crise, é doença mental, são, digamos assim, buscas em todos os outros tipos de recursos que nós, os humanos, temos. E não tem resolução em loco, situacional. O que eu quero dizer com isso? Não há remédio para esse tipo de problema. A falta de identidade. Remédio, digamos assim, que resolva ali, no momento. Agradecemos a presença do professor Vitor, faço o mesmo do secretário da Associação. Obrigado. E eu confirmo aqui que vai haver uma projeção da fala. Então, a questão do horário foi solicitada que agora seja realizada a palestra das 15h40 e posteriormente será feita das 15 horas. Professores, portanto, doutores e outros professores,